Shingeki no Kyojin é uma obra recheada de mistérios e de anomalias. Um exemplo dessas anomalias são os próprios titãs de seu universo. Mas também existem outros titãs tão assustadores, tão perversos, quanto um portador dos 9 titãs originais. E se você quer saber quais são os titãs mais anormais, mais perigosos, os titãs fora dos padrões, é só você me seguir nessa aventura e assistir o vídeo até o final. E se você não me conhece, prazer, eu me chamo Marcelo. E sem enrolação, vamos direto pro conteúdo. Começando pelo titã anormal mais famoso e também um dos titãs mais poderosos desse universo. Esse titã pode ser mais poderoso do que alguns dos 9 titãs originais, justo por causa de seu tamanho e peso. O titã de Rod Reis possui cerca de 120 metros de altura, e praticamente ele tem a altura de 2 colossais. O titã de Rod Reis não possui nenhum tipo de inteligência, uma característica que vai ser mais notável nos próximos titãs desse vídeo. Além de seu tamanho anormal, o titã de Rod Reis não consegue caminhar e muito menos andar como um quadrúpede. Ele anda se arrastando pelo solo devido aos seus membros inferiores e superiores serem muito pequenos. Uma coisa bastante desproporcional, ele fica parecendo até mesmo um dos meus desenhos. O próximo titã a seguir se passa em um OVA de Shingeki no Kyojin. Durante uma missão de reconhecimento da tropa de exploração, a tropa de exploração foi dizimada pelos titãs, sobrando apenas uma única sobrevivente. E Ilse era o nome dessa sobrevivente. Após ter perdido seu cavalo, a Ilse começou a correr em direção às muralhas. Mas antes de sequer se aproximar delas, a Ilse, enquanto corria pela floresta, acabou topando sem querer com um titã anormal. E esse titã acaba tendo comportamentos totalmente estranhos. Um de seus comportamentos mais estranhos era a sua fala. Ele conseguia se comunicar e também, algumas vezes, ele gestuava o seu corpo como o corpo de uma pessoa normal. Ele fazia expressões exageradas também. A história desse titã se inicia 60 anos atrás, na mesma época em que a Ymir com as sardinhas no rosto era adorada por um grupo de eldianos religiosos. Aquele titã era um dos seus adoradores. Esse grupo religioso que adorava essa falsa Ymir logo foram pegos no flagra pelos oficiais de Marley. Posteriormente foram transformados em titãs e soltados na ilha de Paradis. E a partir daí, cada uma das pessoas que se transformaram em titãs, incluindo aquele carinha lá, começaram a seguir seu rumo, cada um foi por um lado. E alguns anos depois, esse titã se encontrou com a Ilse. No início ele pensava que fosse a Ymir, moreninha, que ele e o seu grupo antigo religioso tanto adoravam. Mas logo esse titã anormal acaba não conseguindo manter o resto de sua sanidade. E logo ele mata ela, e esconde partes de seu corpo dentro de uma árvore. Titãs companheiros de Levi. Lá na 4ª temporada de Shingeki, após os soldados de Paris terem capturado Zeke, o Levi recebe a ordem de levar o Zeke para uma floresta, bem longe de qualquer contato do Eren. Enfim, Levi leva o Zeke para longe, mas o Zeke já havia tramado o seu plano. Ele infectou os vinhos que os soldados do pelotão do Levi tomaram com seu fluido espinhal. E em uma tentativa de fugir, o Zeke abusou do seu grito. Ele transformou todos os soldados que estavam ali em titãs. Porém, supostamente devido à coordenada de Zeke, a maioria de seus titãs acabam tendo um comportamento muito anormal. Tais comportamentos como subir em árvores, saltar e também criar ataques coordenados. E durante esse momento, é possível ver diversos titãs anormais. Na sequência, temos o Titã Grilo, porque na maioria dos momentos ele sempre está dando um pulo para tentar pegar sua presa. E durante a primeira temporada do anime, quando os titãs invadem Trost, também é possível ver outro Titã Grilo, só que dessa vez esse Titã Grilo come a perna do Eren. Mãe de Connie. Durante uma patrulha da muralha Rose, procurando por uma brecha juntamente da divisão de reconhecimento, o Connie retorna para sua casa, a vila de Hagako, na esperança de encontrar alguns de seus parentes vivos, mas tudo que ele encontra é a sua vila Hagako totalmente destruída, e também a sua própria mãe transformada em titã. E eles acabaram se transformando por causa do fluido espinhal de Zeke, que foi convertido em um elemento gasoso. A mãe do Connie tem o mesmo problema do Rod Reis. Ela não é nem um pouquinho proporcional, e os seus membros, tanto superiores e inferiores, são minúsculos, e isso acabou impossibilitando dela de se locomover. E também a mãe do Connie já conseguiu se comunicar em um certo momento da história. Também temos o Titã Superman, ou o Titã Jojo Fag, como você preferir, já que perninhas cruzadas é coisa de bicha, algo que com certeza um Jojo Fag faria. Aqui temos 3 titãs correndo, um titã que é rebaixado e parece... um titã rebaixado, um titã esquizofrênico que tá com os braços erguidos ali, e também o titã bailarino, que acabou mandando um mortal lá no ar.
simplesmente do nada. O cara tava correndo e do nada decidiu mandar um mortal. Durante uma conversa entre o Reiner e o Eren, lá na segunda temporada, quando eles haviam capturado o Eren e a Ymir, eles ficam tendo uns debates de diálogo lá. E lá embaixo, lá da floresta gigante, estava um titã baiano. O titã baiano tinha uma expressão muito calma, ele simplesmente estava deitado no chão e também tinha alguns outros titãs em cima de sua barriga. Também temos o Spider Titan. Ele teve uma breve aparição quando estava perseguindo a Sasha, mas logo foi despistado. E esse titã me dá agonia porque ele literalmente se move como uma aranha e eu detesto aranha. Os titãs das muralhas também podem ser considerados anormais, levando em conta o seu tamanho e as suas proporções. E pelo fato de que, assim como os titãs normais e anormais, que podem ser controlados pela coordenada, os titãs colossais também podem. Os titãs colossais das muralhas foram criados após Karl Fritz ter movido uma boa parte de seu povo eldiano para se isolar em uma ilha, e essa ilha se chamou Paradis, algo bem relacionado como paraíso. E após isso, ele convocou os poderes de Ymir para que ele pudesse utilizar os poderes do fundador e criar estes titãs colossais, que hoje fazem parte das muralhas, Maria, Rose e Sina. Titã Bizarro, ou Titã Ogro. O Titã Ogro, ou Titã Bizarro, como eu costumo chamar na série Before the Fall, possui 10 metros de altura e é um dos titãs mais perigosos de todos. Ele possui uma personalidade psicopata e uma inteligência acima do normal. Tanto que ele pode ser confundido como um portador de um titã original, pois ele é capaz de tomar decisões precisas. O Titã Bizarro é o principal antagonista da série Before the Fall. E ele também possui uma característica única, ele possui uma cicatriz em seu rosto, algo que somente ele possui. Além de aterrorizar a tropa de exploração, ele é capaz de torturar suas vítimas e também fazer coisas extremamente psicóticas. Um exemplo disso é quando ele extermina um dos pelotões lá da tropa de exploração. Ele pega a cabeça de um dos capitães e joga para dentro das muralhas, assim deixando as pessoas lá de dentro das muralhas totalmente apavoradas. 15 anos depois, após o nascimento de Kyukuro, a tropa de exploração se preparou para mais uma expedição. E lá eles se encontraram com esse titã novamente. Esse titã apenas matava por diversão, pois para quem já acompanhou alguns episódios da série aqui do canal, Before the Fall, já viu essa cena. Ele foi capaz de chutar um soldado aos ares como se ele fosse uma bola de futebol, e também espremer múltiplos soldados em suas mãos, como se fossem brinquedos, ou como se ele estivesse fazendo uma bolinha de neve, o que seria uma bolinha de carne. O Titã Bizarro, ou Titã Ogro, também é capaz de se mover à noite, algo que apenas portadores de titãs originais e titãs anormais são capazes de fazer. E eu acho que eu nem preciso falar que ele escolhe quem quer matar, né? Assassino profissional. Esse titã costuma agir como um assassino. Ele se movimenta silenciosamente para pegar suas presas. Seus movimentos são tão silenciosos que nem mesmo Kyukuro, com a sua super audição, conseguiu escutá-lo enquanto ele atacava alguns soldados da tropa de exploração. No mangá de No Regrets, o mangá é responsável por contar um pouco da história do Levi. E nesse mangá, enquanto Furlan, Isabel e Levi estavam integrados na tropa de exploração, eles acabaram se deparando com um titã anormal, que havia saído de uma floresta, e ele correu até o centro de formação, e logo alguns soldados tentaram parar, mas quando alguns soldados da tropa de exploração estavam quase o finalizando, quase se aproximando de sua nuca, ele do nada começou a rebolar, o que anulou completamente os ataques da tropa de exploração. Mas por sorte, Levi, Isabel e Furlan estavam presentes, e justo na sua primeira expedição, eles demonstraram uma habilidade incrível, habilidades e técnicas surreais contra o titã. Basicamente, eles três conseguiram solar esse titã sem dificuldades. E claro, e ainda em No Regrets, tem mais um titã de Ojofeg, onde que ele fica aí nessa pose toda gulosa. O último titã de No Regrets. Esse titã eu acho que pode ser considerado como o principal antagonista dessa saga, principalmente lá do anime. Esse titã foi capaz de exterminar um esquadrão inteiro, incluindo também Isabel e Furlan. Levi, enquanto estava cavalgando, de repente se deparou com vários corpos mortos, todos eles estavam mutilados. Então logo ele se deu conta de que um titã passou por ele sem ele perceber, e esse titã havia se direcionado ao local que estavam Isabel e Furlan. E depois do Levi ter chegado ao local, ele se deparou com esse titã, um titã quadrúpede. Esse titã lutava de uma forma totalmente diferente dos outros titãs, possivelmente impossibilitando qualquer vantagem dos soldados sobre ele, já que os soldados foram treinados para lutar com titãs bípedes, e o Levi o encontrou justo no momento em que ele estava comendo Furlan. Bem,
ou pelo menos metade do seu corpo. E ele também viu a cabeça de Isabel jogada na lama. Mas logo Levi acabou vingando seus irmãos de consideração e os únicos membros de sua família. 70 anos antes da história principal e 10 anos depois da construção das muralhas, o Titã havia invadido Shiganshina. Sim, o Colossal do Bertolt e o blindado do Reiner não foram os primeiros titãs a invadirem as muralhas. No spin-off, Shingeki no Kyojin Birth Fall conta a história da criação do desenvolvimento do DMT, e certo dia, nesses 70 anos antes da queda das muralhas, um grupo religioso e fanático por titãs abriram um portão do distrito de Shiganshina à força. Ao ter o portão aberto, um titã anormal entrou. Esse titã foi nomeado como Manmon, a personificação da ganância. Logo vocês vão entender o porquê dele ganhar esse nome. Bem, na época, ainda não existia o famoso dispositivo de manobras. Então, resumidamente, qualquer força militar era inútil nessa época. E quando o Titã entrou nas muralhas, a única coisa que as pessoas e os militares poderiam fazer era correr. O Titã então se apossou de mais de 5.000 vidas. Sim, ele comeu uma boa parte desses 5.000 habitantes do distrito de Shiganshina. E nesse mesmo dia, Manmon vomitou uma mulher que estava grávida de uma criança. Mas por sorte, a criança conseguiu sobreviver e ainda assim, ela foi nomeada como filho do Titã. E ele é o principal protagonista dessa série. E se você quiser assistir e descobrir mais sobre essa história, clica aí nos cards que já tem uma série aqui no canal. Bem, pelo menos ela ainda está em andamento. E ainda continuando em Shingeki no Kyojin Birth Fall, esse titã é bastante peculiar. Ele possui uma característica única. Ele arremessa titãs. E enquanto o Kyukuri e o Cardino estavam fora das muralhas, eles encontraram esse titã, que logo tenta acertá-los, utilizando os seus próprios companheiros titãs. E ainda fora das muralhas, dessa vez temos o Titã Neutro, que estava tentando pegar o Cardina. Ele possui uma barba bem bonita até, uma barba bem feita e um cabelo claro. E naquela noite é possível ver um bom número de titãs. Todos aqueles titãs estavam se manifestando à noite, eles estavam se locomovendo sem a presença da luz solar. E não só naquela noite, um tempo depois, a tropa de exploração decidiu fazer um teste prático, mas dessa vez eles estavam testando o DMT na prática contra os titãs. E o Kyukuro havia sido escolhido para ser a cobaia. E descendo das muralhas, e na escuridão total, ele foi atacado por 2 titãs anormais, já que eles também conseguiam se mover à noite. No OVA de No Regrets temos 2 titãs anômalos. Um titã, que tem cara de uma pessoa chamada Carlitos, e o outro que só sabe acenar. O Carlitos é um titã que vive correndo com braços estendidos, e o titã acenador vive correndo acenando. É como se fosse aqueles pinguins de Madagascar. Titã Zóio. Em uma das expedições da tropa de exploração, os soldados estavam com o objetivo de descobrir o ponto fraco dos titãs. Então, certa noite, eles capturaram um titã e o explodiram naquela noite. Mas não conseguiram nenhum resultado satisfatório. Enquanto faziam seus testes explodindo o titã, logo um grupo de titãs começou a se aproximar, obrigando a tropa de exploração a bater em retirada. E enquanto estavam fugindo, eles encontraram um titã Zóio. E ele também estava tentando pegar um dos soldados a qualquer custo, e por ser um titã normal, ele conseguia se mover à noite. E a sua principal característica, eu acho que eu não preciso nem falar, né? O próximo dessa lista é o titã assaltante, e eu dei esse nome a ele pelo simples fato dele correr de uma maneira toda estranha. Ele joga sua cabeça para trás e faz gestos de uma arma com as suas mãos. Titã rastejante. Esse titã teve a sua aparição lá na 3ª temporada do anime e praticamente ele sofre do mesmo problema da mãe do Connie e do titã de Rod Reis. O seu tronco é extremamente exagerado de grande, enquanto os seus membros são pequenos demais para suportar o peso do seu corpo. E por conta disso, esse titã viveu a sua vida inteira se rastejando. E enquanto ele se rastejava em direção às muralhas, chegou uma hora que esse titã simplesmente desistiu de continuar sua jornada. Mesmo com os soldados das muralhas tão próximos de si, ele não queria devorá-los, ele apenas ficou lá, parado, estagnado, olhando para o chão, os ignorando totalmente. E como esse titã não representou nenhuma ameaça, os soldados não o mataram e o deixaram lá. Então possivelmente esse titã deve estar lá até nos dias de hoje. Também temos o Titã Bolsonaro, onde que esse titã fica com um cabelinho lembido e com um sorriso de masoquista. E no seu lado é possível ver mais um titã quadrúpede. O próximo é o Titã Narigudo. Esse titã para mim é um dos meus favoritos. Talvez ele nem tenha comportamentos tão anormais quanto os outros, mas só por causa da sua aparência para mim já é um motivo para eu colocar ele nessa lista. Porque esse titã é fake e dói. Além de ter um nariz gigantesco, ele também possui esses olhos totalmente desproporcionais em relação ao seu corpo. E por último, temos 2 titãs rebaixados.
Esses dois titãs se parecem muito com crianças, e acredito eu que seja um dos únicos titãs que ficam brigando entre si. É como se fossem irmãos mesmo. Esses dois titãs acabam brigando com frequência, algo que não é muito visto na série, ou até mesmo nos spin-off. E agora que você assistiu o vídeo até aqui, comente aí embaixo qual é o titã mais bizarro dessa lista. E também se inscreva no canal para dar aquela força. Eu me chamo Marcelo e até o próximo vídeo.